Olá, bem-vindos a mais um Bíblia Toda. Estamos agora na 9ª semana, onde vamos ler o trecho compreendido entre Juízes, capítulo 14, e 1 Samuel 16. Então, já hoje vamos ter 3 livros desse Bíblia Toda. O final de Juízes, Ruth e a primeira metade de 1 Samuel. Bastante assunto, bastante tema. Fique atento aí. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar das perguntas da semana passada. Teve 2 perguntas, falando lá da época de Josué. A primeira delas foi: quantos reis Josué derrotou? Se você leu com atenção aí durante a semana, foi lembrando da pergunta e lendo o texto, a resposta está explícita, direta. Está lá em Josué 12, 24. Ele vai descrevendo então todos os reis que Josué derrotou, nome a nome, um a um, o primeiro, o segundo, desde Jericó, né? E até o último, Tirza. E aí então, se você ficou contando, chega no final, você descobre que o total era 31. 31 reis. Se você contou melhor, gravou mais ainda. Pelo menos chegou no 30º rei com muita dor, né? Era o rei de Dor, do Vale de Dor. Então, por que estou falando isso? Para lembrar mais uma vez que naquela época, cada cidade, cada rei. Não era um reino com muitas cidades, como por exemplo o Egito do Faraó ou o próprio reino de Israel, quando passou a ter reis, vamos ver isso hoje aqui. Mas era cada cidadezinha tinha o seu chefe, cidade-estado, tinha o seu rei. Então, aqueles 31 reis derrotados por Josué, de novo, eram os mesmos que tinham apavorado os 10 espias 47 anos antes, quando eles estavam lá dominando a cidade de Canaã. Agora viraram história. A segunda pergunta faz referência à tribo de Levi, a tribo que não herdou terra, que não tinha posse, que dependia do trabalho das demais tribos para receber a sua remuneração em dízimos, né? De uma maneira muito justa, já que são 11 tribos dizimando e uma tribo recebendo 10ª parte. Então a tribo de Levi tinha, e ela também dizimando, ficava então com 0,99, enquanto as demais ficavam com 0,9. Ela tinha, portanto, 10% a mais do que a média da riqueza nacional. Algo bem social. Os sacerdotes não eram extremamente ricos, não eram extremamente poderosos, como todas as classes sacerdotais dos povos ao seu redor. Era na média. Muito bem, a pergunta foi: quantas cidades a tribo de Levi possuía? Já que, ao espalhar a tribo por todo Israel, eles tinham que morar em lugares específicos, não tinham terra, receberam então algumas cidades para serem as cidades consideradas cidades dos levitas. E você tem essa resposta também aqui com um número muito famoso para nós aqui, que é o 48. 48 cidades, conforme Josué 21, 41 declara. Então, se você prestou atenção, são fatos, são números para você guardar aqui. Indo para a aula de hoje, que tem bastante assunto, eu quero tocar primeiro em algo que é, para mim, muito interessante, espero para vocês também, que é como que as pessoas estabeleciam essa cronologia naquele tempo. Porque nós estamos aqui acabando, vamos falar hoje sobre Sansão, o último dos juízes. Esta fase da história de Israel, saída do Egito, 40 anos no deserto, mais 7, mais 14 anos de conquista, assentamento, até a morte de Josué, que morre com 110 anos. Lembrando que ele tinha 40 quando saiu. Então, nesse tempo todo, pós-Josué, como é que marcavam as datas, não é? Não existia um país, não existia uma história, não existia lá um Instituto Nacional de Pesquisa. Como é que essas coisas são registradas? Como é que a gente sabe a cronologia desses tempos aqui? Então, tem muita gente estudando esse assunto. Eu queria indicar hoje para vocês, para quem gosta disso, né? Existe um artigo muito, muito bom de um brasileiro aí que fez uma compilação dos melhores estudos, na minha opinião, sobre cronologia. Há muita, muita discussão sobre isso, porque, não sei se vocês sabem, mas a evidência histórica de Moisés,
do Êxodo, da estadia do povo de Israel no Egito, fora da Bíblia, é muito baixa. E muita gente, então, diz até que esses são personagens míticos, né? Não existiu um Josué. O Josué não, o Moisés. Não existiu a pessoa que fez aquelas coisas todas, a José. É uma coisa que tem dificuldade de comprovação histórica justamente por esses problemas de registro. Então, tem um artigo muito bom, dou aqui a bibliografia, chama Tomás Tronco dos Santos, Tomás com TH, Tomás Tronco dos Santos, estuda bastante esses troncos genealógicos, acho que pegou o nome dele aí. Então, ele fez um estudo muito legal que você olhar aí na internet vai descobrir, sobre um artigo chamado Cronologia dos Juízes de Israel. E pegou então o que todo mundo pensou ao longo do tempo. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Porque a Bíblia, ela cita vários números. Não todos, mas ela dá datas de reis, de eventos. Então ela marca. A questão é que as cronologias são sempre feitas em relação ao próprio calendário local, ou seja, o calendário judaico, que tinha lá os seus meses, que não são janeiro, fevereiro, março e abril. Obviamente eles não contavam o tempo com antes e depois de Cristo, né? Até hoje não contam. Obviamente eles tinham meses diferentes, né? O primeiro mês para Judá era o mês de Nissan, e aí começava o ano. E já para Israel, que era as 10 tribos do norte, o primeiro mês era Tisri, que é o 7º mês para Israel, então, para Judá. Então você vê que tem várias complicações aí para poder datar essas coisas. Ele vai escrever isso bastante nesse artigo, descrever exaustivamente para negócio de número, como é que ele chega nas contas, como é que ele compara. E a grande comparação é com outros povos que marcavam a sua história. Então, uns que são bem documentados, por exemplo, são os povos assírios, que tem lá os reis todos, quando entrou, quando saiu, a sequência, a cronologia dos reis associada a eventos astrológicos, astronômicos. Aquele povo da Mesopotâmia tinha grande predileção por isso. Então, quando você fala que no reino tal, no ano tal do rei tal, teve um eclipse, o eclipse eu sei datar hoje, eu consigo voltar no tempo lá e olhar a data exata de cada eclipse. Aí você consegue juntar o calendário atual com o calendário bíblico. Então tem várias dessas dicas que fazem essas ligações. E uma das ligações aqui é, considerando que os assírios foram os reis que dominaram Israel, as 10 tribos do norte, eu estou adiantando aqui porque nós vamos ler isso mais para frente aí, né? Já logo, porque nós estamos hoje em Samuel, quando chegar 2 Samuel, já começa essa história. Então, os assírios dominaram as 10 tribos do norte. Os reis assírios que ganharam essas guerras, os reis de Israel que perderam, estão documentados lá. Então você consegue juntar uma cronologia dos reis de Israel com a cronologia dos reis assírios. Depois, então, você sabe que o primeiro rei de Israel foi Jeroboão. E Jeroboão veio quando Salomão morre. Salomão morre, o filho dele, Roboão, sobe, em vez de ouvir o conselho dos sábios para ele maneirar na história, porque Salomão foi um rei que exigiu muito do povo em termos de impostos, para sustentar todo o seu fausto, e ele falou, vai piorar, não vai melhorar. Aí teve uma cisão, 10 tribos foram embora, esse sentimento cívico de que não vou pagar mais imposto e vou embora, de vez em quando a gente gostaria de ver por aqui também, né? Se aqui temos 27 estados aí, se alguns deles, dos 26, fossem embora aí por causa de imposto, imagina o que aconteceria com o Brasil se São Paulo se destaca do resto do país. Aconteceu isso em Israel. Não queremos mais imposto, vamos para a nossa vida. E aí, então, essa data é marcada na morte de Salomão. Você somando as duas coisas, a morte de Salomão com o reino de Roboão, o reino de Jeroboão e a cronologia dos assírios, a gente chega que Salomão morreu em 931 a.C. Bom, aí vem a Bíblia. Você coloca aqui, lendo em 1 Reis 6:1, fala que o templo começou a construção do templo no 4º ano do reinado de Salomão. E Salomão reinou 40 anos. Então eu sei quando ele morreu, tira 36 anos para trás, vai dar 966 anos. 966 a.C., começa a construção do templo. E aí, essa aqui, por que essa história toda? Porque aí tem um outro texto
Esse eu até leio com vocês, que é 1 Reis 6:1, que fala assim: E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, começou a edificar a casa do Senhor. Então ele está ligando este ano em que ele começou a edificar, que a gente acabou de descobrir, que é 931, com 480 anos antes, que marca a saírem os filhos de Israel do Egito. Pronto, eu já descobri então em que ano que Israel sai com o seu êxodo, que dá 1446. 1446 a.C. Agora, olha que interessante. Existe um outro livro chamado Talmud, que é um livro da interpretação das leis dos judeus, e o Talmud, que é um livro histórico bem considerado também, ele relata ali a sequência dos jubileus. Você já sabe, e eu quero bater nisso aqui de novo, a história de Israel é marcada pela lei do jubileu, que está lá em Levítico, que nós lemos aqui nas edições anteriores, em que a cada 7 anos tinha um sabático, e a cada 7 vezes 7 anos tinha o sabático do sabático, jubileu, 49 anos. Quando acabava toda a dívida, quando voltava a terra para o seu dono, quando o escravo era liberto. Então, historicamente, nós vemos a importância do jubileu. Ele tinha que ser calculado de 49 em 49 anos, porque era uma data fundamental para a economia. Imagina se você vai esquecer a data em que o seu prédio que você comprou vai voltar para o antigo dono. O que significa que você calcula o valor do imóvel de acordo com o prazo que você tem para a entrega. Quanto vale esse imóvel? 49 anos antes, 40 anos antes, 9 anos antes, 1 ano antes. Então, o ano do jubileu era extremamente bem registrado. Por que estou dizendo isso? Porque o Talmud diz que o último jubileu foi o 17º jubileu. E que, portanto, o 16º jubileu, e aí você pega aqui na Bíblia, não vou gastar o tempo porque nós vamos chegar lá mais algumas semanas, foi no ano do rei Josias. Então, o último jubileu veio porque depois disso o povo foi desterrado para a Babilônia, acabou essa cronologia, né? Então, se o 16º foi Josias, e nós sabemos que Josias é 623 a.C., então você tem lá, o 16º aconteceu com ele, teve 15 jubileus antes, 15 vezes 49, 735. 735 anos atrás, dá 1358. Eu vou colocar essas continhas todas aí para você olhar aqui na nossa edição, né? Você pode olhar aí a tábua, a tabela das contas. 1358 anos de Cristo. Claro, esse é o primeiro jubileu, então tinha 49 anos se passado para comemorar o primeiro jubileu já em Canaã. Soma 49 ao 1358, dá o 1406, início do povo em Canaã. Mais 40 anos de deserto, 1446, batemos na data que a Bíblia relata lá, como eu falei, comparando com reis assírios. Então você vê que são duas maneiras de calcular que bate no número em qual foi a data e, portanto, qual é esse período dos juízes. Como as coisas se desenvolveram enquanto o povo estava lá, saindo do Egito, entrando no período de Josué e no mapeamento dos juízes. Eu fiquei de falar isso aqui agora, porque na semana passada a gente foi contando toda a história, né? Mas você vê, nós estamos nesse momento aqui do 1406, mais o Josué, começando o primeiro juiz, como eu falei, foi Otiniel. Vamos colocar essa tabelinha agora aqui também, que você vai poder acompanhar a relação de todos os juízes, o tempo em que eles ficaram como juízes e o tempo de escravidão que aconteceu. Daí, por volta de 300 anos, esse período dos juízes, que começa com Otiniel, que era da tribo de Judá, 40 anos de juizado, depois de 8 anos de opressão dos arameus. Vocês lembram que eu falei essa aula passada aí sobre o povo da Mesopotâmia que estava lá invadindo. E aí Otiniel, que já é sobrinho e irmão de Caleb, ele é o primeiro juiz. Aí vem Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair,
Jefté, Ibsã, Elon, Abdon e Sansão, que é aqui onde nós começamos essa semana na leitura de Juízes 14. Você vê que o Sansão é bem conhecido, né? É uma história que o último capítulo foi o 13, onde começa a falar sobre ele. A história de Sansão você leu na semana passada, agora você vai continuar, mas eu falo aqui como a história toda, porque é uma história muito interessante e ocupa alguns capítulos, é um dos principais histórias de juízes no livro que conta essas histórias aqui. Então o Sansão era da tribo de Dan, o pai dele chamava Manoá, e ele então recebe a visita de um anjo. Um anjo aparece para a mulher e fala: você agora é estéril. E aqui então é preciso lembrar, porque hoje nós vamos ver bastante essas histórias, mulheres estéreis em um plano de Deus na vida delas. Nós já contamos no comecinho aqui a história de Sara, de Rebeca, não podiam dar à luz. Depois vem a própria Raquel, não conseguia dar à luz, e então elas têm filhos extemporâneos, fora da expectativa. E então a história de Israel, os grandes nomes de Israel, são vinculados a mulheres que não poderiam dar à luz. Então depois de Sara, Rebeca, Raquel, você vem aqui nas 12 tribos, tudo aquilo acontecendo, vem aqui essa história que já passa pela mãe de Sansão, a mulher da tribo de Dan. E o anjo falou: você não concebeu nunca, mas vai ter um filho. E esse filho, ele vai ser um nazireu. Já falamos sobre isso aqui. Ele tinha um voto de nazireado perpétuo, o que significa que ele não ia beber nenhuma bebida forte, nenhum derivado da uva, nenhum vinho, não poderia beber nada, não poderia comer nada imundo, nem tocar em nada imundo. Vimos tudo isso nas leis aqui em Levíticos e Números. E não poderia cortar o cabelo. Voto do nazireado. Vou repetir, esse voto vai até Paulo, que fez esse voto de nazireado por um tempo, não corta o cabelo, não bebe nada derivado da uva, não toca em nada imundo, como por exemplo, um morto, ou uma mulher impura, uma doença, ou a própria mulher no seu ciclo menstrual, eram considerados coisas que tinham que ser purificadas. O nazireu nem tocar podia, porque ele não tinha depois como purificar. O Sansão nasce então debaixo de um voto de nazireado. O marido fica impressionado, então ele ora a Deus, falou: se isso é verdade que minha mulher falou, manda que o anjo falar comigo. E aí o anjo veio falar com ele, e aí então ele pergunta: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço desse menino? Disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse a ela, a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto ele tem ordenado, guardará. Aí, olha só que interessante, o Manoá disse ao anjo: deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Então ele está falando: você não vai me adorar, você não vai falar nada comigo não, você vai oferecer a Jeová, ao Senhor, porque não sabia Manoá que era anjo do Senhor. Então vê que tem uma confusão aqui. Aquele povo ali, na época dos juízes, estava tão miscigenado e estava tão aculturado com tantos ídolos e deuses, que eles estavam sempre misturando estações. E Deus está aqui falando assim: olha, eu sou aquele lá de Israel, lá atrás. Eu sou o Deus que tirou do Egito. Não tem outro e não adora outro, e você segue direitinho. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E a resposta do anjo foi: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aqui, olha só, olha o nome que ele deu para si mesmo. Maravilhoso. Ele fez ao cabrito, a oferta, ofereceu-se uma rocha penha ao Senhor, e o anjo começou a operar maravilhas. E entendeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar.
Aí o Manoá e a mulher caíram no chão na hora. Né? O anjo foi embora subindo na chama. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então compreendeu o Manoá que era o anjo do Senhor. Cuidado você com as suas experiências com Deus. Porque às vezes você está lá achando que não é santo o negócio, e é santo. Às vezes você está sacrificando para um outro Deus, e Deus está falando, escuta, para cá. Às vezes você quer saber nome de anjo, e Deus está falando, cultua o nome de Deus. O fato é que o Sansão nasceu, ele cresceu, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Ou seja, ele era diferenciado. O capítulo 14 de Juízes fala que o Sansão, já grandão, queria casar. E ele viu uma mulher de Timnate, das filhas dos filisteus, e queria casar com ela. Com todo esse pedigree, com toda essa história, o Sansão, ele estava misturado. E no coração dele, ele estava miscigenado também. Ele cresceu junto com os filisteus. Ele não via diferença. Veja como isso se aplica bem nos dias de hoje, né? E os pais falavam, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus? E o Sansão falou, ó, toma essa porque ela agrada aos meus olhos. Olha que belo critério, e essa história aqui tem uma simbologia tremenda, porque você já sabe o final dela, não preciso dar spoiler aqui. Ele pegou a mulher porque ela agradava aos seus olhos. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito. Não sei nem se a gente consegue despedaçar um cabrito, né? Ele pegou o leão ali, sem ter nada na sua mão. E aí falou àquela mulher, ela agradou aos olhos de Sansão, depois de alguns dias voltou para tomá-la, e quando ele passou pelo caminho, ele viu o leão lá que tinha morto, ao largo do caminho, e havia um enxame de abelhas com mel no corpo do leão. E aí ele tomou nas suas mãos e foi comendo do mel, né? Deu o mel para os pais, mas não deu saber que tinha feito, de onde tinha vindo aquele mel, né? Por que essa história? Porque quando ele vai lá falar, fez um banquete, fez uma festa, e o Sansão falou, eu vou fazer um enigma para vocês decifrarem. Se nos 7 dias das bodas decifrarem, descobrirem, eu te dou 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Tem um enxoval aqui. Se não decifrar, vocês que vão dar para mim os lençóis e as mudas de roupa. Ou seja, ele está querendo ganhar um enxoval em cima daquele enigma. E eles falaram, fala aí que nós vamos decifrar. Então ele disse essa frase, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. 3 dias ninguém conseguia decifrar. E aqui vem a história de Sansão sempre estigmatizado com isso. No 7º dia disseram a mulher de Sansão, veja aqui o problema, o Sansão estava casando com uma filisteia, uma filha dos filisteus. Ela podia até gostar do Sansão, não estou aqui no mérito, mas existia um jugo desigual. E quando o povo lá viu que o Sansão estava querendo ganhar em cima deles, falou assim, ó, você vai lá e convence seu marido a falar, porque senão nós vamos pegar a sua família. Então é uma chantagem que existe quando você tem a sua casa dividida. Porque se fosse tudo dentro de casa, não ia ter chantagem, não ia ter filisteu, ia ter perdas e ganhos internos aqui. Mas nessa hora que você se casa com alguém que é de outra origem, você está aberto à chantagem na vida da outra pessoa contra você. É a história que passou com Sansão. Então a mulher vai lá e faz um escândalo, faz um clima típico aqui de poder de persuasão feminino, né? Chorou, falou que você me despreza, você não me ama, você falou do enigma que você não contou para mim, só contou, então me conta, não sei. As mulheres adoram saber tudo que o homem está pensando e de vez em quando ele não está pensando nada. Então fica lá, o que você está pensando? Nada, não é verdade, você está pensando numa outra, você está pensando em alguma coisa que você não quer falar. Aí você fala, tá bom, eu estava pensando que você precisa emagrecer. Pronto, levou uma bronca já aí. Então, cuidado, mulher, de ficar perguntando muito e cuidado do marido de responder, viu? O Sansão caiu na cilada e falou o enigma para ela. Então, quando chegou o tempo, os cidadãos dos filisteus chegaram lá como quem não quer nada e falaram assim, que coisa mais doce do que o mel? Que coisa mais forte do que o leão? Ou seja, eles deram a resposta, né? Como se eles tivessem pensado na sua sabedoria. E ele disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma.
Ou seja, Sansão, claro, percebeu que a mulher tinha entregado ele poderosamente, Deus se apossou dele com seu espírito, ele matou 30 homens, pegou as roupas, as mudas das roupas que tinham falado, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Vocês acham que o Sansão aprendeu a lição? Não. Continua aqui a história, eu não tenho muito tempo, que realmente hoje tem muita coisa, né? Mas você vai ler aqui como Sansão, que virou juiz de Israel, que tinha essa força sobre-humana por conta do seu voto diante de Deus, que tinha um poder de libertar o povo de Israel contra os seus opressores, que no caso eram os filisteus, como ele não dá conta do recado. Ele fica 20 anos de juizado, mas foram 40 anos de opressão dos filisteus. No final, para piorar a situação, e aí então esse é o capítulo 16, Sansão e Dalila, nome de ópera, nome de filme, nome de histórias. Ele viu uma mulher prostituta e entrou a ela. E aí então os inimigos foram lá cercar e tentaram pegar. À meia-noite ele levantou, arrancou a porta da cidade com as umbrais e tudo, e saiu com ela por cima dos ombros, levou por cima do monte que está de frente de Hebron. E aí então, depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. A Dalila é aquela que, depois de muito testar, tentar, chorar e seduzir, a Dalila convence o Sansão a contar o seu segredo. Ele falou várias mentiras sobre o que era o segredo dele, ela contava para os outros, eles iam lá, não era. E olha que o Sansão via, já tinha a história da mulher anterior, já tinha as várias vezes em que ele contou o que não era verdade, a Dalila deu com a língua nos dentes, e agora ele, mesmo assim, entrega o seu segredo para Dalila. Olha, o pessoal fala muito de espírito de Jezabel, eu acho que o espírito de Dalila é pior ainda, porque ela domina de um jeito que você está cego e continua entregando o ouro, mesmo sabendo que vai ter péssimas consequências. Quais foram as consequências no momento em que Sansão entregou o seu segredo, perdeu a sua força, o Espírito de Deus abandonou ele, cortou o cabelo, quebrou o voto, e aí então ele foi vazado nos seus olhos e se tornou um bobo da corte dos filisteus. Ele que pegava aquilo que era agradável aos olhos, ficou cego. E ali então, no final da sua vida, vendo toda aquela situação de domínio dos filisteus e de escárnio sobre o povo de Israel, ele pede a Deus uma última chance e ele pede a Deus que as forças dele se retornem, pede lá para uma pessoa para colocar ele no meio das pilastras do templo, o principal lugar de reunião dos filisteus, que estavam ali festejando a sua vitória, né? E ele então se abraça às pilastras, derruba aquele templo e mata todo mundo. E a Bíblia fala que foram maiores as mortes que Sansão infligiu com a sua morte do que durante toda a sua vida. Muito bem. O livro de Juízes tem um juiz aqui, Sansão, mas ele termina ainda com uma história de Mica. História de Mica. Quem é essa pessoa? Como eu falei, naquele tempo, tinha ali a tribo de Dan, que ficava lá para o norte, tinha vários lugares que ainda não eram totalmente dominados pelos judeus. Eles tinham lugares que eram povo de Israel mesmo morando, as tribos, e cidades e regiões que não eram, ainda tinham lá os canaanitas morando. Então, a tribo de Dan não dominava todo o espaço e estava ainda crescendo. Então, aquele dia, aqui está escrito no capítulo 18, versículo 1. Nos mesmos dias, a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. Nós lembramos aqui que foi devagarzinho que eles foram escolhendo onde cada um ia ficar. Portanto, essa história contada aqui, cronologicamente, ela está vinculada com o que estava acontecendo atrás, ainda na época de Josué, e quando eles estavam separando e escolhendo onde cada um ia ficar. Enviaram os filhos de Dan da sua tribo, 5 homens, dentre eles homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhe disseram, ide reconhecer a terra, e chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica. Portanto, Mica não era judeu. E ali passaram a noite. E quando estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz de um moço,
de um levita. Uau, 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 uau. Que levita é esse aí? O Mica, que morava naquela montanha de Efraim e não era judeu, já tinha um tempo atrás, isso é Juízes 17, o capítulo anterior, falado com a mãe dele. A mãe dele tinha bastante grana e ele roubou 1.100 moedas de prata da mãe. Só que depois ele se arrependeu e devolveu. E quando a mãe recebeu de volta o dinheiro, ela tinha feito um voto. Então ela falou, esse dinheiro aqui que você está me devolvendo, não estava achando que ia voltar, esse dinheiro eu vou reservar aqui para os deuses. Então ela construiu ídolos com aquele dinheiro lá. Ele restituiu o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata, deu para o ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição que ficaram na casa de Mica. Mas de escultura você esculpiu e fundição derreteu ali e formou uns ídolos que estavam na casa de Mica. Então eram ídolos com valor financeiro grande. E o Mica então, teve este homem Mica uma casa de deuses. Ou seja, ele tinha lá ídolos na casa dele. Fez um éfode de terafins e consagrou um de seus filhos para que fosse um sacerdote. Criou uma religião. Que tal essa? Começou uma religião. Olha, aqui tem o Deus, aqui tem o templo, vou botar meu filho aqui de sacerdote. Será que isso não acontece hoje em dia também não, hein? História parecida aí. O cara resolve que vai começar uma história nova, inventa lá uma teologia, bota lá a própria família como sacerdote e começa a ganhar dinheiro em cima daquilo. E aqui o versículo 6 fala, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Ou seja, está dizendo, errado. Só que tinha um levita que passou por ali. Um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, lembrando que eles estavam espalhados pela terra, estava passando lá. Judá, Belém, aliás, ela pertinho de Jerusalém, no centro-sul. A tribo de Dan está lá para o norte. Ele estava ali, peregrinando, o Mica falou, escuta, você é levita, você vem de Belém, você não quer ser aqui o meu sacerdote profissional? Te pago aqui uma grana e você vira pastor da minha congregação. Então ele contratou o levita para cuidar ali daquela igrejinha que ele tinha formado. Vem então, no capítulo seguinte, os homens da tribo de Dan passam por ali, ouve a voz do levita, reconhece ele como um judeu, fala, escuta, o que está fazendo você aqui, né? Quem te trouxe aqui, o que você faz aqui? E aí ele falou, assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu sirvo de sacerdote. Então eles disseram, consulta a Deus para que possamos saber se prosperar o caminho que seguimos. Eles estavam guerreando e conquistando cidades ali. E o sacerdote, o levita, no papel dele de levita mesmo, falou, vai em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens, chegaram a Laís, que é a cidade, não vou contar toda a história aqui, dominaram. Quando eles voltaram, eles pediram para o levita continuar com ele. Quando eles voltam, os espias falaram, vocês sabem que naquelas casas tem um éfode, um terafim, uma imagem de escultura e uma fundição? Vê depois agora o que há vez de fazer. Então se dirigiram para lá, chegam na casa do moço levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. E os 5 subiram, aqueles que tinham de inspirar a terra, entraram, tomaram a imagem de escultura, éfode de terafins, a imagem de fundição, e foram embora. Pegaram os ídolos do Mica lá. Entrando eles, pois, em casa de Mica, tomando a imagem, blá, 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 disse-lhe o sacerdote, o que vocês estão fazendo? E eles disseram, fica quieto, põe a mão na tua boca e vem com a gente aqui. Você vai ser sacerdote da gente. Sai daí. Pagaram melhor o próprio sacerdote levita. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Então você vê que tinha um passe livre ali que está andando aqui, as histórias se repetem. O sacerdote falou, oba, achei uma igreja grande, estou aqui na congregação pequenininha, ganhando meu saláriozinho, olha só, a igreja grandona está me contratando, lá tem grupo de música, lá tem estrutura melhor, lá tem uma multidão me ouvindo, vou ser pastor lá. E eles foram embora. O Mica chegou, não gostou nada da história e falou, vamos atrás dele? E eles foram atrás e os filhos de Dan falaram, não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homem de ânimo mau não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o teu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que era mais forte do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Que história, hein? Eles foram lá, conquistaram a cidade que eles queriam e vida que segue.
lembrando que os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Olha só quem era esse levita. Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos que continuaram ali para o resto da vida. Essa linhagem chegava no Moisés. Então, vê como a história aqui, que Moisés era levita também, né? Manassés era um dos filhos de José, e ele vinha dessa descendência. E Gerson era o filho de Moisés. Então tem uma história aqui que conta um negócio que, como vivia aquele tempo de mistura, de miscigenação, de coisas de Deus, coisas não de Deus, de gente tentando descobrir o seu lugar, de gente tentando fazer seguir a lei. Por que isso é importante? Porque ao longo dos juízes todos, o que nós vimos foi essa oscilação de gente que entendia o que Deus queria e mandava fazer, mas a maioria que não entendia nada. Nem os próprios juízes, como Sansão, às vezes também não entendiam. E o povo estava perdendo a sua identidade, perdendo a sua condição de seguir e servir a Deus. Até que acabou o livro de Juízes, nessa sequência histórica, né, na mesma época, veio a história de Ruth. Ruth é outra mulher interessante da Bíblia. Existia uma mulher chamada Noemi, que era de Belém, portanto de Judá, e ela tinha um marido, e o marido dela era o Elimeleque, e ela teve 2 filhos com ele, o Malom e o Quilion. E aí veio uma grande fome naquela região, e eles migraram para os campos de Moabe. Saíram de Israel e foram morar em outro lugar onde tinha mais condições de comida. Ali os 2 filhos morrem, eles casam com 2 moabitas, e aí então a Orfa e a Ruth ficaram ali quase 10 anos. Morrem o pai e os 2 filhos, ficam só as mulheres, Noemi e as suas 2 noras, Orfa e Ruth, né? Não vou nem falar que a órfã ficou órfã, porque ela não ficou, né? Quem ficou seriam os filhos. Aí a Ruth fala, olha, eu vou voltar para minha terra, porque eu não sou daqui, meus filhos morreram, meu marido morreu, vocês voltam para sua terra, eu volto para a minha. E aqui então, ela falou, não, nós vamos com você. Só que a órfã foi e resolveu que ia embora mesmo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aí a Noemi disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe seguir-te. E aqui vem uma frase que eu acho que você já ouviu algumas vezes, hein? Porque onde quer que tu fores, eu irei também, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor Jeová outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu acho interessante, sabe? Porque essa é uma declaração de amor da nora para a sogra. E geralmente o pessoal faz essas músicas no casamento, né? É o marido com a mulher para o marido, o cântico de Ruth lá, onde quer que tu fores, irei também, o teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Só que não é marido e mulher não, tá falando da nora com a sogra. Então, sogrinhas, podem pensar como Noemi? Noras, vocês podem pensar como Ruth? A Ruth realmente era um ponto fora da curva. Porque ela falou, não, eu vou ficar com essa mulher que não tem nenhum futuro. Uma mulher sozinha, já velha, naquela circunstância, nenhum futuro. E a Ruth, que nós sabemos não era nada feia, ela poderia muito bem reconstituir família. Havia lá um homem chamado Boaz, que era um ricaço, tinha lá a época da colheita, nós já estudamos isso aqui, havia uma lei de Israel falando sobre como deveriam tratar na colheita os estrangeiros e os pobres. De propósito um pedaço do campo para eles trilharem. Deixa as espigas que caírem, não pega para que eles fiquem. Havia uma lei social que dizia para que o rico não fosse fominha, o rico não pegasse tudo e deixasse migalha ou nem migalha para os outros.
Então a Noemi falou, olha, está tendo a colheita, vai lá, porque você vai conseguir uma comidinha para a gente aqui. A Ruth foi, e aí então o Boaz reparou nela e falou, pessoal, deixa cair bastante aí, porque essa menina aí merece. Quando ela voltou e contou essa história para a Noemi falou, ó, você caiu nas boas graças do Boaz. Vai lá e esquenta o pé dele. Ou seja, vai de noite e se aconchega lá onde ele está dormindo ao relento, na colheita, né? Todo mundo ao ar livre. E ela foi ali e ele acordou e estava aquela mulher lá não é na cama, né? Mas deitada ali do lado dele. Passou a noite com ele. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, volta para que ninguém veja que você veio aqui e eu vou dar um jeito na situação. Ou seja, o Boaz já estava conquistado. Ele já estava muito afim de casar com a Ruth, apesar de todos os pesares, e falou, eu não sou o primeiro na linha de sucessão. Essa história que eu já contei várias vezes aqui, a lei de Israel dizia que se um homem morresse e não suscitasse filhos, o parente mais próximo, o irmão ou o parente mais próximo, tinha que herdar aquela mulher para gerar filhos. E não era o Boaz o primeiro, tinha um na frente dele. Então tinha uma lei que dizia, se o o homem que estiver nessa linha de sucessão não quiser, então junta os anciãos na porta da cidade e ele tira o sapato e é o descalçado, falando, não quero essa mulher. Foi o que o Boaz fez, foi lá atrás, juntou todo mundo, falou pro cara, e aí, você vai querer? E tinha um detalhe, se você pegasse uma pessoa dessa, o filho não era seu, era filho do outro. E a riqueza você não ia dividir com os seus, porque ela ia herdar para o filho dela, que continuaria sendo semente do marido dela, e não... Então, era um prejuízo financeiro aquele negócio. O cara falou, não, eu não vou pegar de nenhum, não. Então o Boaz falou, tira o sapato daí e eu vou pegar. Todo mundo está sabendo, estou pegando a Ruth como minha esposa. Casou com a Ruth. Qual que é a importância dessa história? Bom, o filho Obed nasceu, e aí o Obed casa e tem um filho, Jessé, em Belém, e o Jessé, o belemita, tem vários filhos, o caçula se chamava Davi. Então, a história de Ruth é a história do rei Davi. Estamos aqui por volta de 900, no final dos Juízes, né? Já na época de Samuel, que como nós sabemos, o Davi mais tarde, neto do Boaz, né? O Davi se torna o rei justamente por Samuel, que é o último juiz. Então, esse livro de Ruth está colocado aqui bem no contexto histórico dessa transição de Juízes para 1 Samuel. A história de Samuel é parecida. A história de Samuel também é a história de uma mulher estéril. Tinha um homem cujo nome era Eucana, montanha de Efraim, onde estava lá aquele levita, toda aquela história lá, e tem aqui toda a linhagem dele, e ele tinha as duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E aí então, esse homem ia adorar o Senhor, sacrificar, lá em Siló, né? E ali estavam o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que era o sacerdote. E Eucana sacrificava, e ele dava porções à sua mulher Penina, e a seus filhos e às suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora Jeová lhe tivesse cerrado a madre. Parecidíssima história de Jacó com Leia e com Raquel. Ele gostava da Ana, assim como Jacó gostava da Raquel, só que ela não tinha filhos. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então a Ana ficou muito triste, começou a chorar, e Eucana disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Difícil situação, porque às vezes você está lá, seu marido faz tudo o que você quer, ele te ama, cuida, mas não tem filho. É óbvio que as mulheres, de maneira geral, né, a grande maioria, o normal, é que uma mulher queira ter um filho. Não é o absoluto. Há muitas mulheres que são solteiras e fazem um voto assim e passam a vida sem casar e ainda está ótimo. E há mulheres que não têm filhos e o casal está satisfeito também. Mas quando a mulher quer ter filho e não tem,
o marido fica numa situação complicada. O que eu posso te fazer? Eu não sou melhor do que 10 maridos para você, do que 10 filhos. Você não está feliz? Ana não estava feliz. Ela se levantou, foi lá para Siló e começou a chorar, e ela balbuciava orando, e o Eli pensou que ela estava bêbada, de manhãzinha, orando lá. E ela falou que era um filho, e, longa história curta, ela fez um voto de entregar esse filho a Deus, e esse filho nasceu, era o Shmuel ou Samuel, o último grande juiz, o grande profeta, o que ungiu o rei. Então, o Samuel nasceu, foi morar no templo, conviveu ali com Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eles faziam de tudo para se resolver na vida, não tinham nada de Deus na história ali. Então, aparece Deus para Samuel numa noite e chama pelo nome dele. O Samuel não estava entendendo o que estava acontecendo, ele era um garoto adolescente, e aí, então ele pensou que era o Eli e foi lá acordá-lo. O Eli falou, não sou eu não, vai dormir. Voltou para a cama e ouviu de novo, Samuel, Samuel. E aí então ele levantou, foi lá, eis-me aqui. E aí o Eli falou, não é nada não. Terceira vez o Eli falou, ei, ou esse menino está brincando muito comigo, ou então Deus está falando com ele. Essa história é muito conhecida, mas por que eu estou contando aqui? Por quê? Mesmo que você tenha esse coração de Samuel, mesmo que você tenha essa vontade de servir a Deus, é santificado para isso, seja puro nessa direção, você precisa de uma pessoa mais velha para te ensinar a ouvir a voz de Deus. Ouvir a Deus é fundamental na sua vida. O que Deus está falando? Por que Ele está falando? Como Ele está falando? Não tem nenhuma dúvida que o Samuel era muito maior do que o Eli. Eu estou falando isso porque é muito importante entender a ouvir a voz de Deus. Você pode ter um coração puro, você pode ser uma pessoa que Deus escolheu falar, você pode ter todo o seu zelo em servir a Deus, como Samuel, que era um jovem que a vida inteira fez aquilo, estava lá com seus 13 anos, mas você precisa de uma pessoa mais velha para te ensinar a ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. E olha que o Eli não tinha um histórico legal. Os filhos dele eram muito ruins. Deus ia falar para Samuel sobre a vida do Eli, mas o Samuel precisava de um Eli para aprender a ouvir a voz de Deus. Você precisa de alguém que te ensine a reconhecer Deus quando Ele fala com você. Porque você vai pensar que é uma pessoa, você vai pensar que é uma circunstância. Aprender a ouvir a voz de Deus é fundamental. O Eli cumpriu o seu papel. Então ele falou, olha, Deus está falando com você. Você vai agir assim. Próxima vez que você ouvir essa voz, você vai falar, eis-me aqui, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Foi isso que ele fez. Deus falou com ele, falou que o Eli era maravilhoso, os filhos não, e que ele ia matar os 2. Ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, no dia seguinte o Eli quer saber o que aconteceu. Ele chamou Samuel, falou, Samuel, meu filho, ele disse, eis-me aqui. Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. E Samuel então contou tudo, e disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Eli entendeu o recado. Samuel cresceu, os filhos de Eli morreram, o Eli soube, porque eles tomaram a arca, né? Os filisteus vieram, pegaram a arca, que os filhos estavam lá tomando cuidado, mataram os filhos. Quando o Eli soube, no susto, ele caiu, estava sentado na cadeira, caiu para trás, quebrou o pescoço. Ele tinha 98 anos. Portanto, os filhos dele também já eram bem velhos. E com essa morte de Eli, Samuel se torna o juiz, o último juiz. E os filisteus tomam a arca. Bom, aqui tem a história da arca lá diante de Dagon, né, do rei, do deus dos filisteus, o que dá tudo errado. Quando eles veem que eles não podiam segurar a arca, eles devolvem, chamaram os sacerdotes, falaram, o que nós vamos fazer com isso aqui? E eles falaram, manda de volta, porque senão o Deus deles lá vai continuar a nos atormentar a vida, porque eles tinham hemorroidas. Hemorroidas, olha só que complicação. Então eles devolvem a arca, e o Samuel, já estamos aqui no capítulo 7, ele vira o libertador e juiz de Israel. O que eu acho importante aqui para terminar a nossa lição. O Samuel, como juiz, começou a ouvir a reclamação do povo de que todos os povos em volta tinham reis, mas que Israel não tinha. Todos os povos sabiam homenagear os seus reis e se vangloriar dele, mas Israel não tinha. E aí então
Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Samuel não gostou dessa história, falou, poxa vida, vocês estão querendo um quebrado, vocês têm Deus e vão querer um rei. E aí essa clássica fala de Deus falando com Samuel, Deus dizendo, Samuel, não se preocupa não, já vimos isso lá atrás quando nós falamos sobre Josué despedindo o povo, né? O povo se aculturou com os povos da terra e queriam um rei como os povos queriam. E ele falou, vou avisar vocês, o rei vai pegar as suas mulheres para ele, vai fazer os seus homens escravos trabalhadores dele, vai pegar e confiscar as suas terras para construir seus jardins e palácios. E o povo dizia, não, nós queremos um rei que vá adiante na batalha, que nos represente e que nós possamos adorar. Povo quer rei, isso não muda. As pessoas querem um chefe, elas querem um dono, querem um guru. Quantos pastores não enfrentam essa luta? Assim como aquele anjo teve quase bater no Manoá para falar, você não vai me adorar, só vai adorar Jeová. As pessoas querem adorar pessoas. Por isso todos os povos tinham ídolos antropomórficos. Queremos adorar alguma coisa visível, não a um Deus invisível. Então você pense aí, você tem ídolos? Porque os ídolos não são só os de barro ou os de pedra. Você tem essa necessidade de fazer como todos os outros povos e eleger um rei para adorar? Alguém que você vai gastar tempo pensando, vai gastar dinheiro investindo, vai gastar a sua capacidade, a sua condição? Um ídolo de futebol, um ídolo de música, um ídolo político. Eu peguei há um tempo atrás uma corrida de táxi e um motorista estava falando isso, que ele gastou a vida dele, perdeu a mulher da vida dele, porque ele era devotado a um clube de futebol. Onde o clube ia jogar, ele ia assistir. Quando o clube foi rebaixado, ele ficou super mal. Então já pode ver que não era o Santos, né? O clube que ele torcia. E o fato é que a noiva dele falou, escuta, é só um jogo de futebol. E ele ficou tão bravo que ele bateu quase na mulher. Ela falou, ó, não quero saber de você. Então ele me confessou naquela corrida, eu perdi a mulher da minha vida, porque eu amava mais um time de futebol. Olha que idiota que eu era. Passou 10 anos para cair a ficha dele e ver que aquilo não dá para nada. Não vá atrás de reis. O povo de Israel foi, só Deus podia fazer isso, e ele então escolheu um rei. E escolheu um que não queria, que não tinha nenhuma sede de poder, que não estava fazendo politicagem, luta para poder ser escolhido. Saul, da tribo de Benjamim, uma das menores tribos. E ele então foi escolhido de uma maneira que ele se escondeu na hora de ser ordenado, porque ele não queria. Mas olha o que aconteceu. Na hora que ele vira rei, sentou no trono, tomou o gostinho, ele começa a reinar, maravilhoso, todo mundo gosta, vai guerrear, vence os amonitas, Deus está com ele, o povo referenda Saul como rei. Intervalo. Até hoje, Israel considera Saul um grande rei. E tem muita gente que considera Saul muito maior do que o próprio Davi. Então Saul fez a sua fama ali. E o povo proclamou a Saul como rei e ofereceram ofertas pacíficas perante o Senhor em Gilgal. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. É 1 Samuel 11, tá tudo maravilhoso. Aí o Samuel chega e fala para o rei, fala para todo o povo, ó, eu estou ficando velho, eu estou passando a minha vida, eu quero deixar bem claro, se eu defraudei, se eu roubei, se eu oprimi, se eu fiz alguma coisa ruim para vocês, hoje vocês declarem. Samuel, como profeta, não era como um rei, que se sentia dono do povo, ele era um servo do povo. O verdadeiro espírito público de ser um servidor público, e não um dono. Hoje nós temos também servidores que deveriam ter um espírito de Samuel, mas tem um espírito de Saul. Acho que eles mandam e dominam no povo. E às vezes eles entram para o serviço público como Samuel entrou, pianinho e humilde, mas vai subindo e vai crescendo. Então ele dá aqui esse desafio, avisa o povo do que vai acontecer, que eles têm que temer, servir e obedecer, e aí se despede. O capítulo 13 fala da guerra contra os filisteus. O Saul
tinha 1 ano, estava no 2º ano de reinado, pegou o povo, já estavam seus filhos lá, o Jonatas aparece aqui como um grande guerreiro, um ídolo nacional também, e só que para fazer a guerra, ele tinha que fazer sacrifício. Quem tinha que sacrificar era o sacerdote era Samuel. E o Saul esperou 7 dias, o tempo que Samuel falou, eu vou aparecer aí. Ele não vinha. E quando ele não vinha, ele viu que ia ter a guerra, ele pensou, o Samuel está atrasado, não sou eu. O povo está perdendo a fé, porque ânimo é uma coisa que vai embora com o tempo. O exército inimigo está lá acampado, pronto para vir aqui. Vou perder essa guerra porque o pastor atrasou? Deixa comigo aqui. Ele foi lá e ofereceu o holocausto. Trazei-me aqui um holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E acabando ele de oferecer, chegou Samuel. E o Saul foi lá encontrar com ele, feliz da vida. E o Samuel falou, o que você fez? Ele disse, eu via que o povo se espalhava de mim, você não chegava no dia marcado, os filisteus já estavam lá prontinhos para a guerra, e eu pensei, agora descerão os filisteus sobre mim, e ainda a face do Senhor não orei. Então, eu me constrangi e resolvi oferecer o holocausto. Olha, do ponto de vista humano, ele tinha toda a razão. Ele fez tudo certo, o povo realmente estava se perdendo, ele ia perder o ânimo da turminha, era o Samuel que estava atrasado, e ele constrangidamente ofereceu o sacrifício. Mas o Samuel falou, você foi louco, você não guardou o mandamento que Deus te ordenou, agora o Senhor teria confirmar o teu reino para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Essa é a definição de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Passa o tempo, o Saul ganha a guerra, o Jonatas começa a crescer no caminho da fama, né? No capítulo 14, ele vence os filisteus. Jonatas era a herança, era o herdeiro, era tudo que o Saul queria. E aí vem essa clássica questão. Ele não queria nada para ele, mas na hora que ele está sentado no trono, ele começa a pensar nos filhos dele, começa a pensar no Jonatas, e aí então ele começa a mudar o seu coração. O que acontece é que essa desobediência de Saul começa a crescer, vem a história de Amaleque, o rei que ele ganha a guerra. Já falei isso aqui, era uma pergunta nossa lá atrás. O rei de Amaleque, que era Agag, né, o Agagita, não é morto. O Samuel profere a sua famosa frase, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a desculpa de Saul foi, eu guardei a vida do rei, Samuel tinha falado, mata todo mundo, preserva a vida do rei, preserva o melhor do rebanho para fazer sacrifícios a Deus. Boas intenções, bom senso, mas não era o que Deus queria. Então ele começou com bom senso, ele tinha razão, porque era o Samuel que estava atrasado. Ele continua com bom senso, quando ele já não tem razão, porque a ordem era não poupar ninguém. E aí então ele começa a prevalecer com o que ele acha que é certo, e não aquilo com que Deus dizia que era certo. Cuidado quando o seu bom senso começa a superar o que está escrito na palavra. Quando a sua razão, o seu raciocínio começa a ser mais importante do que o que Deus disse, que você não alcança o raciocínio de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você vai ver que essa história aqui termina mal, o Saul é condenado a Deus, ele pede perdão, mas já não tem mais perdão. O Agag é morto, mas o desastre está feito, porque ele continua. E herança de Agag, descendência de Agag, é Amã, o Agagita, que como nós vimos lá na aula 3, na aula 4, foi o que se levantou depois, no tempo de Esté, para praticamente matar, tentar extirpar o povo de Deus. E aí então passa o reino de Samuel para Davi. Esse é o capítulo 16, onde Davi é ungido rei. Lembrando que ele foi ungido rei, mas não virou rei. A história de Davi e por que ela se processa, uma história também cheia de altos e baixos, mas Davi, o amigo de Deus, nós vamos ver na semana que vem. Nós vamos entender o que Deus fez e por que ele fez aquilo que ele fez. O que eu quero perguntar para você aqui, para que você, na semana que vem, se você prestou atenção aqui e possa me responder,
é o que aconteceu no final do livro de Juízes com a história do levita. Você entende por que Deus permitiu aquilo? Eu vou ler aqui só um texto para você poder se situar, né? Juízes 19 tinha um levita e uma concubina. A concubina adulterou e o marido levantou e foi atrás dela para falar, tomar de volta e fazer. Mas ele não conseguiu. A pergunta aqui, o que aconteceu com essa história do levita e por que o povo de Israel teve que buscar vingança disso aí? Conversamos sobre isso na semana que vem. Fica pensando nessa história porque ela também tem um final estranho. Mas nos vemos lá, continue firme, estaremos na 10ª semana e que Deus possa abençoar você com mais essa leitura da palavra. Estamos chegando já no meio do livro de Samuel. Deus abençoe, uma boa leitura.